A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos à nossa 35ª live, pela graça de Deus. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar de um tema muito polêmico e muito importante também, que é de um relacionamento transparente, de construir um relacionamento onde haja verdade, onde haja transparência. O tema dessa live é como fazer o seu cônjuge falar a verdade sempre. Eu acredito que, graça e a paz, graça e a paz a todos aí, sejam bem-vindos. Vão se ajeitando aí, que essa live vai ser algo muito revelador. Nós vamos ensinar como vencer alguns medos, como construir um relacionamento com base na verdade. Isso é tão valioso, tão necessário hoje em dia, quando nós sabemos que a falta de verdade tem produzido uma nação muito debilitada, tem produzido uma nação que tem muitos receios, muitos medos, e nós queremos reconstruir isso conforme os princípios da palavra de Deus. Então, nós queremos dar as boas-vindas aí, você que está chegando, sejam muito bem-vindos. Amém. Pela graça de Deus, vai ser uma live aí que vai transformar muitos casamentos, muitas famílias vão ser transformadas, porque nós temos a plena convicção que não somos nós, mas é o Espírito que nos capacita, trazendo luz, revelação, verdade. Então, quero te dar as boas-vindas e dizer que, caso você não participe ainda do nosso grupo de WhatsApp, por favor, clica após essa live, obviamente, clica no link abaixo aqui no YouTube, abaixo do vídeo, e também no nosso perfil tem um link direto para o nosso grupo de WhatsApp, e aí você vai poder receber sempre os temas e os PDFs das nossas lives. Então, nós estamos num processo de formulação também de um curso para transformar as comunicações. Sejam bem-vindos aí, Neilton, boa noite, Giovana, José, glória a Deus pela sua vida. Então, estamos no processo de formulação de um curso, estamos começando já preparamos o conteúdo do curso para investir na comunicação, para você ter uma comunicação assertiva, profunda, transparente, cheio de vida de Deus, uma comunicação que vai transformar todo o seu casamento, porque nós temos a plena convicção, que a comunicação, sem comunicação não há relacionamento, as pessoas, como um todo, têm falado muito superficialmente sobre esse assunto, mas nós queremos trazer luz aqui. Há princípios que a palavra de Deus enfatiza do poder da palavra, do poder da comunicação, do poder do ouvir, do poder de compartilhar. Então, isso é vital para todo relacionamento. E também, como a gente começou semana passada, essa semana não será diferente. Nós teremos uma live amanhã comigo, com assuntos específicos para os homens, mas as esposas são bem-vindas também para serem edificadas. Você que é esposa, que percebe que seu marido precisa de investimento, então, no post que eu coloquei no Instagram lá, por favor, clica naquele post, marque seu marido, fale para ele se programar, mesmo que ele não consiga assistir ao vivo, mas que ele possa assistir posteriormente, quando ele chega em casa, mas eu vou falar de um assunto que vai trazer muita luz para os homens. Como você pode compreender a sua esposa? Olha só, muitos homens chegam a crer, paz, Solange, seja bem-vinda, Rosana. Muitos homens pensam que a mulher é incompreensível, não tem como compreender, é muito diferente, chega a um aspecto que eles até desistem e acreditam em que muitos falam aí pelas redes ou ministérios, dizendo que não tem como você compreender, você tem que aceitar, mas eu quero te mostrar
né, a maneira que nós acreditamos que você possa, de fato, compreendê-la e produzir um casamento vencedor, um casamento inabalável, né, se eu posso dizer assim. Né? Eu vou mostrar a base da compreensão, como você pode compreender, qual que é a maneira que a mulher ela se comunica, né? E como nós podemos compreendê-la, né, de uma forma sábia e bíblica. Então, se fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Sejam bem-vindos a essa live. A gente vai já tá começando já, né? Mais um minutinho a gente já começa, né? E só o último recado é a questão do nosso curso mesmo. Então, se você carece, né, de investimento na sua comunicação, fique bem atento a essas próximas semanas. A gente só está precisando, só está aguardando alguns ajustes com a plataforma do Facebook para a gente definir a data do lançamento do nosso curso. Então, iremos dar um curso, né? Será um conteúdo bem profundo, ao ponto que a gente tem estudado os maiores conselheiros, né, de conjugais do Brasil, e a gente tem percebido uma deficiência numa área tão vital que é a comunicação. E a gente quer fechar essa brecha, né, porque muitos casamentos não decolam porque não tem revelação da posição que a comunicação tem no casamento. Então, nós queremos enfatizar isso. Fique atento às nossas redes, né? Guarde esse tempo da sua vida para você investir na sua família. Né? Parece que esse período ruim, né, desse último ano está por finalizar, mas a gente percebe que há uma resistência muito grande, né? E o que nós devemos guardar é a nossa família, nosso emprego, nossa vida pessoal, muitas vezes é grandemente afetada por causa disso. Então, fique atento a isso. Amém? Então, vou iniciar aqui, né, essa live, para a glória de Deus. Eu também quero dar boa noite, né? Bem-vindos a todos aqueles que estão nos assistindo. E na quinta-feira eu também vou fazer uma live específica para as esposas. Eu queria que você também divulgasse, que você enviasse para as mulheres que você enxerga que precisam ouvir uma palavra de Deus. E a live de quinta-feira com as mulheres vai ser às 16 horas. Então, amanhã a live com meu esposo, o marido no padrão de Deus, às 17 horas. Isso. E a live na quinta-feira com as esposas, às 16 horas. Então, eu espero você comigo. Glória a Deus. Você que está aí conosco aí no chat, por favor, fale de qual cidade você está, né? Porque toda live a gente tem tido pessoas diferentes, né, nos visitando, e a gente gostaria de saber, né, de onde você fala, para a gente ter uma certa conexão. Então, você que está aí conosco, fala de qual cidade você está, né, e para a gente ter dimensão, né, do alcance que a gente tem levado a palavra de Deus, tem levado esses ensinos, né, para casamento, para casais. Então, olha só, o tema da live hoje é como fazer o seu cônjuge falar a verdade sempre. Parece ser uma afirmação tão longe da realidade de muitos casais. Talvez muitos casais pensem, mas eu estou vivendo há tantos anos, eu vivo inseguro, vivo insegura, né? E eu não tenho plena convicção, né, que quando o meu cônjuge está falando a verdade. Talvez você se acostumou, né? Olha só, glória a Deus, Paraná, Rio Grande do Norte, Paraná, sejam muito bem-vindos aí, glória a Deus aí pelas suas preciosas vidas, né? Separe esse tempo, porque o Senhor ele vai falar ao seu coração, o Senhor vai trazer sabedoria em conduzir o seu casamento na verdade, que é o caminho. Então, glória a Deus pela sua vida e estar conosco aí. Então, nós temos uma plena convicção que se tem um dos impedimentos para que a comunicação aconteça é a falta de transparência, que resulta em insegurança, resulta em uma brecha para mentiras, para o pecado, né? Então, quando há falta de transparência, o casamento ele tende a
É como uma cadeira sem uma perna. Uma cadeira com 3 pernas, ele pode até sustentar um período, mas no primeiro balanço, né, mais incisivo, acaba caindo. Então, o casamento, ele foi feito para ser sustentado numa base sólida, e a base sólida é a verdade. Então, o casamento saudável, ele caminha numa crescente, né, na verdade, com base na verdade, na transparência. E quanto mais isso se torna uma realidade, mais saudável o casamento é. Mas nós temos entendido que é comum, né, acontecer falta de transparência em alguns aspectos. E a gente não está aqui para apontar quem é o culpado, né, falar mais culpa do marido, mais da esposa, é por causa que o outro fez isso, é por causa que um nasceu num contexto familiar disso e aquilo. Quem somos nós para apontar, né, ou acusar alguém? De forma alguma, esse não é o propósito dessa live, para mostrar quem é mais mentiroso ou quem não é. Né? Talvez haja até estatísticas com base nisso, mas nós sabemos que relacionamento é algo muito pessoal, né? Independente, tem pessoas que nascem em lares destruídos e constroem casamentos extraordinários. Tem pessoas que casam debaixo de uma família tão estruturada, mas vivem infelizes no seu relacionamento. Então, não há uma base correta para apontar quem está certo ou quem está errado, mas nós temos uma convicção que a verdade é o que sustenta um casamento de verdade, né? Parece até uma redundância, mas é uma afirmação, né, que é uma verdade, né? Então, a palavra de Deus diz que um abismo, ele nos leva a outro abismo. Isso está em Salmo. O próprio Davi, ele falou isso. Ou seja, quando estamos envolvidos num relacionamento que não é transparente, abre brechas para mentira ser comum, para mentira ser uma saída, para mentira e a falta de transparência ser algo comum. Então, qual que é a tendência? Meu cônjuge faltou com a verdade, então eu tenho liberdade também para faltar com a verdade. E se torna algo comum no relacionamento, mas o que as pessoas não enxergam é que o que produz isso? Que tipo de relacionamento você está construindo? Então, nós não devemos aceitar. Mas não adianta, né? Como eu sei que muitos vão falar, muitos vão apontar, eu falei, eu já cansei de falar para o meu cônjuge, já cansei de brigar com ele, já cansei de cobrá-lo de ser mais verdadeiro, ou ela de ser mais transparente. Mas, assim, esse não é o caminho. Nós sempre aconselhamos que o caminho é ir na raiz do problema. Onde, de fato, acontecem os problemas, onde nascem os conflitos, onde nascem essas debilidades. Por qual caminho veio essa atitude, né, esses pensamentos, né, essa forma de se relacionar. Você percebe que, às vezes, o relacionamento já começa assim. Então, muitas vezes, não é o fato da maneira como um ou outro se trata. Às vezes, a pessoa já nasce de uma mentira. A gente já aconselhou casais que já desde o primeiro dia de casamento já ocasionou mentiras e enganos e falta de transparência, pecados em oculto, né, falta de verdade, né? Já vi algumas pessoas falarem, nossa, eu casei com meu cônjuge, a gente está namorando tantos anos, e depois que eu me casei, eu descobri que ela tinha uma dívida astronômica no cartão e tal, como que eu vou lidar com isso agora? Vou assumir a dívida dela, etc. Né, o caso aqui não é falar de quem é a dívida, mas para você perceber que, muitas vezes, nós precisamos ter mais zelo com quem nós iremos nos relacionar. Mas como nós estamos falando aqui para casados, uma vez que você se casou, você deve assumir como um todo o pacote. Não é só as virtudes do seu cônjuge, mas também as debilidades dele. E uma vez que ele tem essas debilidades, nós precisamos aprender a lidar. E assim, com base em tudo isso que eu estou esclarecendo aqui, por que é tão difícil do ser humano ser completamente honesto, completamente franco, completamente transparente? Então, assim, a desonestidade ele é uma realidade em muitos casamentos. E a gente pode ver na nação. Quantas pessoas apontam como uma corrupção, como um câncer, como uma doença, né, que está enraizada na nação. Isso faz parte da natureza pecaminosa do homem. O homem,
uma vez que ele tem acesso a poder, ele se corrompe, né? São poucos que se posicionam contra isso, contanto que andar na verdade, ser honesto é uma virtude, né? Pouco encontrada, né? Quando você encontra alguém que anda com base na completa verdade, na transparência, ele se destaca da maioria, porque é uma virtude rara hoje em dia. Então, nós podemos enxergar como um todo que isso não é algo, eu me dei mal, me casei com um mentiroso. Então, assim, bem-vindo ao mundo onde as pessoas são falhas, onde as pessoas acabam escondendo, né, alguns aspectos. E, assim, com base nisso, nós queremos apresentar para você a solução, esclarecer alguns aspectos vitais do relacionamento que fazem a pessoa ser assim, que dá base para a pessoa viver dessa forma, que leva a pessoa a viver com medos, receios, né, sentimentos nocivos que os fazem viver nessa mentira. Então, nós entendemos que a raiz do problema são sentimentos nocivos que a pessoa constrói com base numa falsa imagem, com base num falso conceito. Na realidade, é uma mentira que a pessoa constrói internamente na sua alma que o bloqueia de viver plenamente. Então, eu posso te afirmar que a grande maioria não gostaria de não ser transparente. Pode ter certeza, você perguntar para todas as pessoas e avaliar a sinceridade dessa pessoa, você vai perceber que todos querem andar na verdade. Mas o que a maioria não percebe é que há problemas internos em sua alma que os bloqueiam de andar nessa verdade, né? E eu e a Rosângela, nós queremos nessa live trazer para você alguns sentimentos que levam a pessoa a viver na mentira, a viver na falta de honestidade no casamento. Pessoas que escondem algumas verdades, são omissas, né? E mostrar para você, de uma certa forma, identificar. Será que eu vivo isso no meu casamento? Será que esse é o caminho? E de você trabalhar, né, com sabedoria para construir um casamento na verdade. Lembrando, um abismo leva a outro abismo. Então, para você aprender através da comunicação, transformar o seu relacionamento, nós queremos apresentar alguns sentimentos para você transformar essa realidade no seu casamento. Amém. Então, como o Ed ele compartilhou aqui, a mentira é algo que prejudica a comunicação entre o casal. E o primeiro sentimento que existe entre um casal que não anda na verdade, que não consegue falar a verdade, que não é transparente um com o outro, é que as pessoas elas têm naturalmente o medo de serem julgadas, condenadas ou criticadas por suas falhas. Então, quando nós estávamos nos relacionando, nós tínhamos pastores que nos aconselhavam e as pessoas sempre falavam para nós, olha, observa, esteja atento a algumas características, né, do seu futuro esposo ou da sua futura esposa. Mas o que acontece é justamente o contrário. Estudiosos dizem que nos primeiros 2 anos em que nós nos relacionamos com a outra pessoa, nós estamos tão apaixonados que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar falhas no caráter, coisas que podem depois atrapalhar no relacionamento, no casamento. E aí, quando nós entramos num relacionamento de intimidade, que é um relacionamento, né, entre marido e esposa, o relacionamento mais íntimo que existe, então a gente começa a observar essas falhas, essas dificuldades. Então, a gente, quando vai conversar com os casais, a gente sempre fala, olha, você tinha que ter observado isso antes de casar. Agora que você casou, você precisa agora, junto com o seu cônjuge, trabalharem para sanar essa debilidade, essa dificuldade. Então, com esse relacionamento muito próximo, a gente acaba enxergando falhas no outro. Então, isso acontece com todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, não só com o nosso cônjuge, mas às vezes, né, com os irmãos, com os pais, com pessoas que são muito próximas, amigos muito próximos, que nós saímos, viajamos, a gente acaba se mostrando quem de fato nós somos. A grande questão é que ninguém gosta de ser cobrado ou criticado pelas suas atitudes.
Então, se você é alguém que cobra demais as mudanças, a transformação do seu cônjuge, isso vai fazer com que ele se feche ao invés de se abrir para a mudança, para a transformação. Isso por conta desse sentimento de que nós não gostamos de ser criticados, condenados ou julgados. Todos nós queremos estar em um relacionamento onde nós nos sentimos amados e aceitos. Então, quando eu aceito o meu marido, quando ele me aceita, isso gera no nosso relacionamento a vontade de sermos transparentes um com o outro, porque afinal de contas nós não seremos julgados ou condenados. Então, ali no início do relacionamento, no namoro, no noivado, muitas vezes as pessoas têm medo de mostrarem quem elas realmente são pela possibilidade de perder aquele relacionamento, de perder aquela pessoa. Então, a maneira como nós ensinamos as pessoas a se relacionarem é que elas falem sempre a verdade em amor. Ainda que isso talvez vá gerar algumas consequências para o relacionamento. Então, no caso do adultério, nós já aconselhamos muitos casais que um dos cônjuges decidiu confessar o adultério ali para que aquele relacionamento começasse do zero. E houvesse ali o perdão entre os cônjuges, e a partir daquele momento eles começassem um novo relacionamento onde não houvesse mais mentiras, onde não houvesse mais nada a ser escondido do outro. Então, quando nós nos relacionamos com alguém, a transparência, ela nos traz liberdade. Liberdade para nós sermos quem nós somos, liberdade para falarmos a verdade em amor, liberdade para expor as nossas falhas, as nossas dificuldades e sermos transformados. Agora, eu queria que você perguntasse para você mesmo, o seu relacionamento é um relacionamento onde existe muita cobrança, onde você, às vezes, é muito crítico, muito crítica do seu cônjuge, onde você não dá abertura para que ele fale, para que ele erre? Se a resposta for sim, isso significa que você vai fazer com que o seu cônjuge seja cada dia menos verdadeiro, porque ele vai começar a esconder as falhas. Ele vai começar a não ser tão transparente por medo, por insegurança, justamente por esse sentimento de se sentir condenado, de se sentir julgado, com as suas falhas apontadas. E é por isso que nós acreditamos, no método SOAR, que fala só o amor restaura. Então, essa verdade em amor, o você receber o outro em amor, essa aceitação, ela transforma o seu relacionamento. Então, você precisa entender que esse sentimento de acusação, ele só vai ser combatido no seu casamento se você for um cônjuge que aceita o seu marido, a sua esposa, com as suas falhas, com as suas debilidades, e você permite que ele se arrependa e seja transformado por Deus. Isso vai abrir uma porta para que ele possa, então, de fato, ser transparente e falar a verdade com você. Glória a Deus. Isso é uma grande verdade, hein? Se eu fosse você, eu pegava um papel e anotava que esses sentimentos são comuns nos relacionamentos e acabam paralisando, bloqueando uma comunicação efetiva. O segundo sentimento, parece até um pouco desconectado, mas como é vital. E como é comum acontecer nos relacionamentos, que é as pessoas que elas se sentem amadas, ela se sente amada quando o outro ouve de uma forma empática, com empatia. Então, olha só, eu vou ilustrar aqui para ficar mais claro esse princípio aqui. Vamos imaginar a situação que o seu marido, ele vai abrir para você uma situação bem complicada para o homem. Ele quer abrir que ele está com problema de impotência sexual. Então, imagina para o homem a dificuldade em abrir uma debilidade nesse grau. Por mais que, havendo a relação, a mulher perceba, para o homem ser transparente nesse aspecto é muito delicado. Poucos homens têm essa ousadia, encontram esse ambiente. Normalmente, quando há esse primeiro sentimento, claro, que não há ambiente de crítica e condenação. Quando há um ambiente de aceitação e amor, obviamente, o marido ele encontra liberdade. Mas vamos imaginar a situação.
o marido ele quer contar algo delicado, a esposa quer contar algo delicado também, né? Ambos os lados. E aí, quando ele toma coragem, decide contar, qual que é a atitude do outro? Às vezes o outro está nos afazeres, está, né, ocupado em alguma coisa e não percebe o grau, a dificuldade ou a complexidade da situação. E aí essa pessoa escuta, né, de uma forma superficial e tem também uma resposta de uma forma superficial. Ele fala assim: ah, tudo bem, amor, fique em paz, não tem problema não. Ou, sei lá, ela responde de uma forma impensada, não transmitindo, né, empatia pela dor ou pela situação adversa. Qual sentimento vai gerar no coração do marido ou da esposa, né? Falando dos ambos os lados. Vai sentir, é um sentimento automático. O quê? Que adianta eu contar algo para o meu cônjuge? Ele não ouve, ele não tem, ele não enxerga como um valor para o nosso casamento, essas situações, essa minha dor, esse sentimento. Então a gente encontra muito disso nas mulheres. As mulheres são mais sensitivas, que agem mais pela emoção. Os maridos, às vezes, querem conversar com a esposa assistindo jogo de futebol, né, no celular, e aí ele dá uma resposta automática, e aí o que acontece? O que ocasiona? Ela fala assim: para que eu vou gastar tempo, né, tentando compartilhar coisas importantes? Então, abre uma brecha para quê? Para que haja mentira, para que haja omissão. Então, a pessoa entra num sentimento que não vale a pena, né, construir um relacionamento profundo com o meu cônjuge. Ele prefere assistir televisão, ele prefere ficar no celular, ele prefere estar assistindo o jogo dele do que estar me ouvindo. Né? Isso é comum hoje em dia. O entretenimento tomou lugar, né, da comunicação efetiva, do tempo de qualidade. Isso daí é danoso. E isso a gente pode chegar até ao homem mais sábio que passou aqui na Terra, que foi Salomão. Ele já falava disso. Olha só o que diz em Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Vou repetir aqui. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então, no seu relacionamento, é vital você perceber o ambiente da sua casa, você perceber o ambiente no seu relacionamento. Se você percebe que está sendo um relacionamento frio, então analisa: você tem sido um bom ouvinte? Você é uma pessoa que para ouvir de fato o seu cônjuge, dá valor, dá peso. Porque assim, vamos ser bem naturalista aqui. Se vem uma notícia do seu time preferido lá, que a pessoa para tudo para ouvir na televisão? Fala assim: não, peraí um pouquinho que eu vou ouvir essa notícia, vou ouvir essa história. Então a pessoa para ouvir porque ela tem uma certa empatia, tem um encargo por essa notícia, porque é algo de valor. Agora, para o seu cônjuge, deveria ser aquilo que você pare tudo, para o seu trabalho, pare os seus afazeres, para quê? Para ouvir o seu cônjuge. Isso é vital. Isso é algo que o homem precisa construir. Isso é algo que eu reconheço que eu preciso construir de uma maneira com excelência, né, no nosso casamento, né, nas nossas vidas. E esse é um conselho que nós nos damos, de você ser um bom ouvinte. Às vezes a pessoa fala: meu marido ele era tão falante, mas com o decorrer dos anos, o que aconteceu? Ele nem me conta mais, ele é mais fechado, ele é assim, isso, aquilo. Aí, se a gente for parar para analisar, a pessoa se cansou de falar para as paredes, né? Quantos recados importantes, dicas importantes, assuntos importantes que ele falou, que passou pelo mar do esquecimento em segundos, não foi dada a devida atenção. Então, a mentira, ela encontra espaço num ambiente de desinteresse, num ambiente onde há superficialidade na comunicação. A comunicação é algo vital, né, no relacionamento. Se você quer construir um relacionamento de verdade, você precisa ser profundo na sua comunicação, ser uma pessoa que investe em tempo de comunicação, de planejamento, de construção de sonhos, de compartilhar dos sentimentos. Então, é necessário diariamente ter essa construção. Então, assim, há casais que estão no automático, nem param para se falar em nenhum momento do dia. Nós entendemos que muitas vezes a agenda não bate, mas é impossível você dizer que em 30 minutos do seu dia você não consiga ter um tempo para conversar com seu cônjuge. Né? Eu, pela graça de Deus, eu posso dizer que a minha agenda da minha esposa, ela é muito mais flexível
também pelas nossas escolhas, de decidir priorizar um ao outro, priorizar ter agenda em comum, né? Fazer as coisas juntos, porque isso vai promover sempre um tempo de compartilhar, sempre um tempo de abrir o coração. Então, isso é vital para todo casamento. Nós enxergamos que hoje em dia as pessoas trabalham, ficam o dia inteiro fora, aí às vezes quer chegar em casa, quer ter um tempo de lazer sozinho, e não prioriza um tempo também em família. Isso é ruim, né? Tanto para o casamento, para com os filhos também. Então, seja um bom ouvinte, seja uma pessoa que tem os ouvidos para ouvir, como diz nas Escrituras, os ouvidos para ouvir, os ouvidos para escutar, os ouvidos para perceber. Então, invista nisso e com certeza o seu casamento vai ser transformado. Amém. E o terceiro sentimento que pode gerar falta de transparência no seu casamento é que as pessoas elas têm medo da reação do seu cônjuge. Então, quando nós estamos num relacionamento, como eu falei para vocês no começo, nós queremos que esse relacionamento ele dê certo. Nós nos casamos para o casamento dar certo. E as pessoas às vezes casam com muito medo, com muita insegurança, muitas incertezas. E um desses medos é o medo de ser abandonado, né? O medo da reação do outro, caso eu venha a falhar, caso eu não venha corresponder às expectativas dessa pessoa. Então, quando o Ed e eu nós estávamos nos relacionando, nós tivemos a oportunidade de fazer um curso para noivos. Verdade. E quando nós fizemos esse curso para noivos, esse curso foi muito edificante para as nossas vidas, porque nós tivemos que tomar muitas decisões ali naquele momento. Então, coisas que nós havíamos decidido e nós acordamos um com o outro, de que nós teríamos um relacionamento, de fato, que glorificasse a Deus. Então, nós estávamos ali estabelecendo uma aliança. E a aliança para Deus, ela não pode ser quebrada. Então, ao contrário de um contrato, né, que muitas pessoas hoje se relacionam nessa base, né, do casamento ser um contrato, que quando nós estabelecemos um relacionamento de aliança, essa aliança ela não é quebrada. Então, haja o que houver no casamento, nós decidimos que nós estaríamos juntos um com o outro, que nós iríamos permanecer casados, permanecer juntos, a fim de que esse relacionamento, de fato, fosse um relacionamento que glorificasse a Deus. Então, nós fomos levados, né, em uma dessas aulas, quando nós fazíamos o curso de noivos, a estabelecer alguns compromissos. Ali existiam compromissos, perguntas que eram feitas. Então, caso vocês passem por dificuldade financeira, vocês irão permanecer juntos? E nós fizemos um compromisso com o outro. Sim, nós iremos permanecer juntos. Caso haja doença, vocês vão permanecer juntos? Caso... Isabel aqui. Perdão, minha filha aqui. Deixa eu falar com ela. Caso haja adultério de uma das partes, vocês vão decidir se perdoar e permanecer juntos? E nós, então, fizemos o compromisso de que nós iríamos, sim, dessa forma, permanecer juntos. Não importava o que houvesse durante o nosso casamento, né? De dificuldade, de debilidade no nosso casamento. E nós não tínhamos... Deixa só eles resolverem ali. E nós não tínhamos dimensão de como que esse relacionamento seria a partir, então, dessas decisões que nós tomamos. E isso fez com que nós tivéssemos um relacionamento muito sólido. Então, eu tenho uma convicção no meu coração de que não importa o que aconteça, não importa o que o meu cônjuge faça, eu estarei com ele. E da mesma maneira, ele decidiu a mesma coisa. E nós sempre renovamos esse voto, essa confiança entre nós, de que não importam as dificuldades, não importam as debilidades, nós aceitamos um ao outro todos os dias.
Então, nós dissemos sim, não apenas no dia do casamento, mas você vai ter que dizer sim todos os dias da sua vida para o seu cônjuge. Então, quando ele pisar na bola com você, você diz sim. Então, eu falo para ele: olha, quando eu casei com você, há 7 anos atrás, eu fiz uma aliança com você, eu fiz um compromisso com você. Independente do que aconteça, eu estou junto com você. Nós não temos outra alternativa a não ser fazer com que esse relacionamento dê certo. A não ser que o casamento dê certo. E isso tirou o medo do nosso coração e fez com que nós caminhássemos um relacionamento de transparência, porque nós decidimos que haja o que houver, nós iremos sempre perdoar um ao outro. Então, o perdão, ele é uma decisão e o casamento ele é feito de dois perdoadores. Então, as pessoas falam, o casamento ele é feito com dois bons amantes, mas na verdade o casamento ele é constituído de dois bons perdoadores, pessoas que sabem que falham, que vão errar, mas mesmo assim elas decidem perdoar uma a outra. Então, não importa o que ele faça, eu já falo para ele, olha, você já está perdoado. Primeiro, porque essa é a posição em que Jesus nos coloca. Então, Jesus já nos perdoou de todos os nossos pecados. Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus fala, né, que os nossos pecados, né, eles são jogados no mar do esquecimento, que Deus não se lembra deles mais. E como marido e esposa, de vez em quando você precisa exercitar esse tipo de perdão, de você esquecer as coisas que ficaram para trás e prosseguir com o seu cônjuge para esse relacionamento dar certo. E às vezes, né, você pode estar se perguntando, mas Rosângela, se eu perdoar todas as vezes que o meu cônjuge falhar, todas as vezes que o meu marido falhar, ele vai me fazer de mim um capacho. Ele vai fazer de mim um saco de pancadas, né? Onde ele sempre vai estar me batendo e eu sempre vou estar perdoando. Então, na verdade, o perdão, ele nos dá paz, ele traz paz para você, ele traz paz para o seu cônjuge, e o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, quanto mais nós demonstramos amor para o nosso cônjuge, mais nós fazemos com que ele se aproxime de nós. É o mesmo princípio que Deus usa conosco. Quanto mais você percebe que você é amado por Deus, quanto mais você recebe do amor de Deus, mais você consegue se relacionar plenamente com o Pai. Porque você sabe que você é amado, que você é aceito, que independente das suas falhas e debilidades, o Senhor sempre vai estar disposto a te perdoar e te dar uma nova chance. E isso vai fazer com que você seja liberto de toda a condenação, de todo o medo. E da mesma forma, o seu cônjuge também, ele vai se sentir livre para se relacionar com você em verdade, em transparência. E isso vai mudar completamente o seu casamento. Então, gere nesse seu relacionamento, gere no seu casamento esse ambiente onde não há medo, onde o seu cônjuge pode se expressar e se expor as suas falhas, expor as debilidades, que você seja alguém que sempre demonstra, sinaliza que ele é perdoado, que ele é amado, que ele é aceito, independente das suas dificuldades, e você seja esse ou essa que estende as mãos para que ele possa melhorar, para que ele possa ser transformado. Isso vai gerar unidade no casamento, isso vai fazer com que vocês sejam, de fato, transparentes e sinceros um com o outro. Isso vai fazer com que vocês exercitem, né, a nudez. A gente fala da nudez emocional. Eu posso ser quem eu sou, eu posso ser transparente, eu posso expressar minha raiva, eu posso expressar minha tristeza, eu posso expressar minha alegria, que eu não vou ser condenado pelo meu cônjuge, eu não vou ser criticado pelo outro, eu posso ser livre na presença do meu esposo, na presença da minha esposa, sem medo de que ele me abandone, sem medo das reações dessa outra pessoa. Então, para que você conquiste o coração do seu cônjuge, você precisa decidir sempre perdoá-lo. E você precisa decidir amá-lo em todo o tempo. Glória a Deus. Talvez alguns aspectos aí foram confrontativos, né? Houve questionamento,
mas o nosso conselho sempre é: vai para o Senhor, deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor conduzir o seu coração e o seu casamento, né? O cordão de 3 dobras, ele é muito mais difícil de quebrar. Então, se você chegou aqui atrás de uma resposta que vai trazer refrigério para sua alma, descanso, né, de tanta pressão, de tanta luta, nossa resposta é o Senhor. Senhor Jesus é aquele que tira seu fardo pesado e te dá um fardo novo, leve, suave, para você dar continuidade no seu relacionamento e ver dias felizes. Então, obviamente, você olha para as circunstâncias, olha para o seu casamento e não vê solução, talvez. Vê uma grande dificuldade para que haja mudança. Mas eu tenho uma verdade para te contar. Não é você que vai ser o instrumento de mudanças. Você só vai ser um cooperador para que o Senhor mude o seu cônjuge, para que o Senhor mude você, e através da sua mudança, da sua transformação, do seu crescimento e maturidade espiritual, aí você seja um agente, onde vai produzir esse ambiente de transformação. Então, seu casamento está inundado na mentira, na discórdia, na insegurança, vá para o Senhor, deixe o Senhor trazer paz ao seu coração em primeiro lugar. Esses princípios, eles são vitais para que haja uma compreensão, para que haja princípios no seu casamento. Mas nada substitui um relacionamento vivo com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Se você é crente, crê no Senhor Jesus, então a chave para o seu casamento dar certo está no seu relacionamento com o Pai. Naquele que te salvou, te curou, te libertou e que quer te dar uma vida nova, uma vida verdadeira, uma vida abundante, uma vida onde você vai desfrutar. Então, não necessariamente o seu casamento precisa estar perfeito para você ser feliz, mas você precisa ter um relacionamento vivo com Deus. E aí você vai perceber que sua vida vai ser a melhor ao qual você imaginou viver. Por quê? Porque onde está o príncipe da paz, a paz vai reinar. A palavra fala que ele é o autor que vai fazer com que a paz que excede todo entendimento vai repousar sobre o seu coração. Agora, imagine esse tipo de ambiente na sua casa. Talvez você imagine que na sua realidade é algo distante, mas então, chame a visitação do Espírito Santo, da pessoa de Jesus para sua casa. Comece a exercitar suas falas, as suas palavras, conforme a palavra de Deus. Traga como realidade, invoque a presença do Senhor, o seu casamento será transformado. Amém. Então, nós queremos deixar essa mensagem para você, porque só existe casamento na verdade. Tem pessoas que estão anos juntos, mas vivem uma mentira. Não permita isso, não aceite isso. Isso não é a realidade. Isso não é o que Deus tem para você. Deus, ele tem o melhor para você. E o melhor é você andar na verdade. Se você tem pecados em oculto, se você anda por anos e anos aí, vivendo algumas mentiras, vá para o Senhor para ele te capacitar, para saber a hora certa, a maneira certa, para realmente falar a verdade. Nada substitui a verdade. Nada substitui um casamento onde há transparência, onde há amor. E o amor, ele flui na verdade. A paz reina na verdade. Então, tudo está conectado. Então, a palavra que eu tenho, eu e a Rosângela temos para você nessa noite é o quê? Encha o seu coração da verdade e transborde para o seu cônjuge. Encha o seu casamento da verdade e seja um testemunho vivo do quão é maravilhoso viver na presença de Deus e construir uma família na presença dele. Então, nós vamos finalizar aqui essa live, pela graça de Deus. Foi uma alegria compartilhar essas riquezas do céu. Você que chegou no meio do caminho, essa live vai ser gravada, a gente vai postar agora no Instagram e no YouTube, nosso canal. Você tem liberdade para acessar lá, assistir, fazer suas anotações. Entra no grupo do WhatsApp também, que está no link. No YouTube está na descrição e no Instagram o link está na nossa bio. Deixa Deus ministrar no seu coração através dessas verdades. E terça que vem nós temos um encontro. Amém? E logo nós vamos anunciar a data do lançamento do nosso curso. Não perca isso, amém? Amém. Tenha uma noite na paz e na graça do Senhor Jesus e até terça que vem. Amém. Para os homens, amanhã tem live com meu marido.
O Marido no Padrão de Deus, às 17 horas. O tema é como compreender a sua esposa. Olha só, talvez você pense, não, minha esposa não tem como compreender. Eu vou te mostrar que tem sim. E na quinta-feira tem live para as mulheres às 16 horas, onde eu vou compartilhar princípios da esposa que Deus usa. Então, nós aguardamos vocês. Marque seu cônjuge, esteja conosco ao vivo para que você possa se encher da palavra de Deus, se encher da presença de Deus e ser cada dia mais um marido ou uma esposa que glorifica ao Senhor e tem um casamento de fato edificado sobre a rocha, um casamento feliz e exitoso. Amém? Então ficamos por aqui. Tenha uma ótima noite na paz de Cristo. Amém. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.